paz do Senhor, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Nós estamos dando início ao nosso culto online e para nós é uma alegria muito grande saber que você está aí sintonizado no culto online da Igreja Água da Vida. Essa situação vai passar, creia, e você será abençoado com os louvores, com as orações e com a ministração da palavra do Senhor no nosso culto. Eu quero abrir o nosso culto lendo um texto que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 13. E diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Nesses 4 versículos, muitos motivos para nós adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Por isso eu te convido, nos próximos minutos, a você colocar a tua mente, o teu coração ligados em Deus. Vamos orar neste momento? Deus, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor a bênção do Senhor para o nosso culto. Cada participação, cada irmão que vai contribuir, ó Deus, que ele possa trazer uma palavra, uma mensagem, seja através dos louvores, das orações, e tudo isso possa edificar e dar esperança ao coração das pessoas. Louvado seja o teu santo, excelso e maravilhoso nome, Pai. Eu te louvo, eu exalto e glorifico a ti, porque sei que o Senhor tem cuidado de nós. Cuida mesmo, Senhor. Continua, ó Deus, concedendo ao teu povo o livramento, a cura e a solução para as dificuldades. É a oração que eu faço neste momento, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Preste atenção, meu querido, nos próximos minutos, Deus te abençoará tremendamente. Fique na paz do Senhor. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com seu grande poder, livrou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. E o Verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Olá, queridos, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, mais uma vez aí no nosso culto online. Gostaria hoje de falar com você sobre comunhão. Estamos agora no nosso momento de comunhão
e gostaria de usar um texto bíblico de Gênesis no capítulo 1 para você e para nós, né? Capítulo 1, versículo 26, a primeira parte do versículo, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bom, de fato é admitido que Deus é uma comunidade de amor entre iguais. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E considerando que a Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós podemos entender então que existe uma dimensão da imagem e semelhança de Deus que Deus transfere para a raça humana no ato da criação, que é essa dimensão relacional, que é essa capacidade de pessoas distintas se tornarem uma só, de nós termos em nós a capacidade de nos relacionarmos e de vivermos em comunidade. Isso é tão forte que Paulo, o apóstolo, ele vai falar, usar o termo para a igreja sobre dizer que a igreja, na verdade, ela é um corpo, é o corpo de Cristo, porque existe então na visão de Paulo, do apóstolo Paulo, essa visão de que a igreja é uma comunidade de amor incondicional entre os seus iguais. Então nos dada no ato da criação de Deus com relação à raça humana essa capacidade de formarmos comunidade, de nós nos tornarmos um entre os nossos iguais, de nós nos tornarmos um, assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo são um. É impossível nós demonstrarmos através da nossa vida a imagem e semelhança de Deus sem expressarmos essa comunhão. E isso é levado tão a sério por Jesus, que Jesus em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus faz 4 pedidos a Deus. O primeiro deles é para que o nome dele seja glorificado, para que o Filho seja glorificado na terra. O segundo pedido que Jesus faz a Deus é justamente em relação a essa questão da unidade, da unidade dos seus discípulos, da unidade do ser humano, da raça humana. Ele diz no versículo 11, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Então existe uma preocupação de Jesus para que a igreja seja uma só, para que os seus discípulos se tornem um. Então existe essa vontade de Deus. A oração que Jesus faz é para que nós nos tornemos um. Não existe possibilidade alguma de nós demonstrarmos a imagem e semelhança de Deus através da nossa vida, se nós não demonstramos amor e comunhão uns pelos com os outros. Inclusive é isso que acontece, porque aqui em João, Jesus vai dizer para que o mundo creia que tu me enviastes, que eles se tornem um, para que o mundo viesse a crer. Então a unidade, a comunhão é a melhor forma de evangelismo. E é isso que acontece em Atos, no capítulo 2, no capítulo 4, e o texto de Atos vai dizer que a igreja crescia em número justamente não porque saía evangelizando de casa em casa, embora isso seja uma boa forma de evangelismo, mas porque o mundo via na igreja essa comunidade de amor entre seus iguais. Uma comunidade de amor, qualquer pessoa quer viver dentro de uma comunidade de amor. E o texto de Atos vai dizer que a igreja crescia em número porque qualquer pessoa quer viver dentro de uma comunidade de amor. Então essa é a imagem e semelhança de Deus. Quando nós expressamos a imagem e semelhança de Deus através da nossa comunhão. Então a minha oração hoje para a minha vida e para a sua vida, meu querido, é para que a gente viva uma comunhão verdadeira, né? Essa dimensão relacional que é transferida para mim no ato da criação de Deus. Quando Deus diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, ele está dizendo, façamos um ser humano, uma raça humana que é capaz de relacionar-se assim como nós nos relacionamos entre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer expressar a imagem e semelhança de Deus através da sua existência, na sua caminhada? Tenha comunhão com o seu irmão, tenha comunhão com o seu próximo, seja uma comunidade de amor entre os seus iguais. Essa é a minha oração para você hoje, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Meu Deus e meu Pai,
Obrigado pela vida dos meus irmãos da Água da Vida e por todos os seus filhos espalhados pela face da terra. Que os teus filhos possam viver em comunhão. A humanidade nunca viveu um momento único, igual a esse que estamos vivendo, onde todos pensam a mesma coisa, ou pelo menos a maioria deles, a maioria de nós. Deus, que a comunhão possa ser verdadeira em nosso meio, principalmente na igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dá um tchau, Caravinho. Tchau. Até a próxima. Servir e amar.
Olá, seja muito bem-vindo à nossa programação. Espero que você seja, assim, abençoado e alcançado pelo poder, pela graça do nosso Deus. Quero te convidar para estar participando todos os cultos online nesse momento difícil que todas as igrejas têm atravessado. Eu creio que é uma alegria muito grande Deus ter você aqui. Eu creio que você foi trazido pelas mãos de Deus. Atos capítulo 2, versículos 47, a Bíblia diz que Deus levava as pessoas para a igreja. E eu creio que, assim como em Atos, você está sendo trazido para a igreja através da mão de Deus. Deus te abençoe, que Deus possa falar ricamente com você durante a nossa programação, durante esse culto. Fique com Deus. Apaixonado
Graça e paz, amados, nessa noite nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. E nessa noite, querido, eu quero compartilhar com os irmãos, nesse momento de falarmos sobre dízimos e ofertas, um texto bem conhecido para a igreja, que se encontra em 2 Coríntios 9, apenas o verso 6 e o 7, que diz assim, olha que coisa maravilhosa essa palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Diz assim, olha, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Querido, nesses momentos, né, de dificuldades, né, na economia, tantas coisas, uma das coisas que às vezes trabalha contra nós, né, é essa questão das dificuldades que vem lutar contra a ideia, né, de fidelidade. Será que eu fazendo isso, né, isso não vai faltar? Ou nesse momento eu vou parar porque as coisas vão estar difíceis. Então é uma luta, porque as coisas, elas, nesses momentos de dificuldade, lutam contra mim e contra você. Mas, querido, eu quero dizer para você que é nesses momentos de dificuldades que Deus olha para o meu e para o teu coração. E aqui, querido, ele está dizendo, né, sobre a semeadura, sobre o privilégio que eu e você temos de semear a boa semente. Né? Nós sabemos que Deus, ele não precisa do dinheiro de ninguém. Deus não precisa de nada. Deus, ele é autossuficiente, ele é dono de todas as coisas. Mas ele deu um privilégio para mim e para você, que é o privilégio de nós abençoarmos, de nós ofertarmos, de nós dizimarmos a casa do Senhor. Para quê? Para que houvesse mantimento, para que houvesse suprimento das coisas para a casa do Senhor. E isso, querido, é um privilégio para mim e para você. Nós abençoarmos a obra de Deus, nós devolvermos a Deus. E o Senhor fala que quando nós fazemos isso, né, a semente ela vai ser multiplicada, ela vai ser abençoada. Nem sempre quando eu e você, nós somos fiéis no dízimo, nas ofertas, isso vai ser somente revestido em relação à vida financeira, dinheiro. Mas, amado, Deus nos abençoa com paz, Deus nos abençoa com esperança, Deus nos abençoa com a sua fidelidade, com o seu cuidado. Quando eu e você, nós nos preocupamos com a obra do Senhor, com os missionários, né, com as missionárias que estão no campo pregando o Evangelho. Querido, Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Deus se preocupa conosco. Deus, ele toma a nossa vida de forma a fazer com que a sua abundância alcance a nossa vida, a nossa família, nossa saúde, nossos livramentos. Então é um privilégio para mim e para você sermos ofertantes, sermos dizimistas. Então, querido, que você possa sempre estar lançando a boa semente, confiando que Deus vai multiplicar essa boa semente na tua vida, amém? Eu quero orar com você, te abençoando, orar para você, para que nesses tempos de dificuldades você tenha aí abundância, que você tenha a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu quero, ó Deus, te agradecer, Pai, pela vida da igreja, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que já entendeu esse propósito, ó Deus, e nós queremos te agradecer por podermos ser dizimistas e ofertantes, ó Deus, esse privilégio que nós temos de devolver um pouco daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor esteja abençoando a vida dos dizimistas, abençoando a vida dos ofertantes, daqueles que têm lançado a boa semente. Pai, multiplica, ó Deus, que haja abundância, que haja saúde, que haja esperança, que haja, ó Deus, o zelo do Senhor sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos,
sobre as nossas necessidades, Pai, que o Senhor supra a cada um delas. Eu oro em nome de Jesus, liberando a Tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, e aqueles, Pai, que por algum motivo não têm condição, talvez por falta de trabalho, que essa porta se abra. Nós oramos por portas de trabalho, nós oramos, Pai, para que esses irmãos que estão com dificuldades financeiras saiam dessa condição. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. É um privilégio que nós somos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Eu te agradeço por esse momento, pela vida dos nossos irmãos, que não haja necessidades no nosso meio, mas que o Senhor supra todas elas. É o que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te prospere. Deus faça multiplicar a bênção dele sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz. É motivo de muita alegria mais uma vez estar com os irmãos, mesmo nós estando distante um dos outros fisicamente, mas nós sabemos que estamos juntos no mesmo Espírito. Nós sabemos que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem nos sustentado, né? E vamos passar agora pelo momento missionário. Quero trazer uma canção para os irmãos que eu descobri há pouco tempo, mas Deus tem ministrado grandemente ao meu coração através deste louvor. Que ele vai dizer que Jesus, ele é a salvação e a redenção, que ele é o eterno amigo, a luz e o abrigo, e que em nome de Jesus o seu reino possa ser estabelecido em nossos corações, em nossos lares, em nossas igrejas, a nossa igreja e também da nossa nação. Essa é a nossa oração. Vamos louvar o nosso Deus. Só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Eu não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto. Olhos deste amor, Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, oh,
muralhas caiam seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Subirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caiam seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus, redenção e salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz, abrigo, o seu reino aqui. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te livrar desse mal que temos enfrentado, e que em breve, pelo nome de Jesus, nós possamos estar juntos para cultuarmos a Deus também fisicamente. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês nesta noite para dar algumas informações sobre o campo missionário em Campos do Jordão, São Paulo. Nós chegamos ali em 2016, iniciamos o trabalho em nossa residência e Deus aos poucos foi multiplicando o número de discípulos, e para a glória de Deus nós já estamos com um bom número de pessoas ali e agora então alegres com o templo construído pelo projeto Nilson Braga. E então isso tem sido um motivo de muita alegria para os irmãos estarem ali cultuando. E nesse tempo agora então estão sentindo muita falta de não poderem estar no templo. Muitos deixavam de ir à igreja e agora estão sentindo saudades. Eu sempre dizia para os irmãos: olha, irmãos, não faltem os cultos, estejam sempre na igreja, porque poderá acontecer um tempo que você não poderá vir à igreja. Mas graças a Deus, os irmãos estão lá. Todos os dias nós temos feito cultos pelo WhatsApp e cada família tem dado a sua contribuição, com direção, com louvor, com palavra, e isso tem sido muito bom para a igreja, porque nós temos descoberto assim valores, pessoas talentosas, pessoas que não tinham uma boa voz para cantar, estão descobrindo, para pregar, estão pregando muito bem, para orar. Então tem sido muito bom, é uma estratégia que nós iniciamos desde o dia 17 de março. Então todos os dias os irmãos estão sendo alimentados. Além disso, todas as manhãs nós enviamos um recadinho de Deus para os irmãos pelo grupo da igreja, e aconselhando e incentivando-os a estarem lendo 3 capítulos de Salmos. Então
nesses 3 capítulos, o Senhor sempre nos mostra um versículo que chama atenção para ficar como então um recadinho de Deus para você. Então eu quero agradecer muito aos irmãos que têm orado pelo trabalho ali em Campos do Jordão, que logo cremos que voltaremos. Eu recebi até uma notícia do vice-prefeito de que provavelmente estaria já sendo liberado às igrejas, mas o prefeito recebeu uma notificação do governador que deveria ser estendida até o dia 10 de maio. Então, essa pandemia impediu da igreja estar no templo, mas não impediu que a igreja estivesse reunida em suas casas. E isso tem sido muito bom, porque os irmãos estão desenvolvendo mais seus dons e seus talentos. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue fortalecendo a cada um de vocês, e que lembre-se que nós devemos a cada dia dar a importância em estarmos reunidos na casa do Senhor. Uma boa noite, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, meu querido, minha querida, mais um domingo que nós estamos reunidos para adorar o nome do nosso Deus. E esse é um momento muito importante do nosso culto, que é o momento missionário. E no domingo, nesse domingo, eu gostaria de falar sobre missões regionais. Aí você me pergunta, o que são missões regionais? São as missões que nós estamos diretamente ligados. São as missões que acontecem aonde nós estamos inseridos, aonde a nossa família está inserida. Ou seja, são as missões ao qual nós estamos próximos, que nós podemos acompanhar. E dentro disso, eu sei que muitos de vocês sabem, mas para quem não sabe eu vou me apresentar. Eu já estou há algum tempo no campo missionário em Barra do Piraí, e eu gostaria de trazer algumas situações que acontecem não só em Barra do Piraí, mas também em Volta Redonda, para que a gente pudesse ter uma ideia de como missões regionais nós podemos causar impacto nelas, E esse é o propósito inicial de missões regionais, é justamente fazermos diferença onde nós estamos. Eu gostaria de trazer alguns dados para que você pudesse ficar atento comigo a essa situação. Como, por exemplo, em Barra do Piraí, a população estimada, segundo o IBGE, é de 94.778 pessoas. E segundo o estudo que eu fiz, nós temos cerca de 50 igrejas cadastradas, ou seja, esse número são de igrejas que estão regularizadas para poderem fazer os seus cultos públicos. Isso sem contar as outras igrejas também que não possuem essa regularização. E cerca desses 94.778 pessoas, 27 mil aproximadamente são cristãos evangélicos. E a maior parte da cidade, infelizmente, é uma cidade voltada à idolatria. E observando esse ponto, que nós somos 27 mil, cerca de 27 mil pessoas, nós vemos que Barra do Piraí é uma das cidades mais violentas também do sul do estado. E isso chama bastante atenção pelo número da sua população. E é uma cidade que, infelizmente, é cheia de igrejas. É uma cidade que tem muitos templos religiosos, muitas pessoas professam a fé evangélica em Barra do Piraí. E nós vemos que é uma cidade também que existe muitos moradores de rua. É uma cidade que existe muita desigualdade social. E dentro desse contexto eu paro e penso, Barra do Piraí é uma cidade teoricamente pequena, porque se nós formos pegar 94.778 habitantes, é uma cidade pequena. Dentro disso também, claro, compreendendo aí os distritos de Dorândia, da Califórnia, que também pertencem à Barra do Piraí. Então é uma cidade pequena, muitas igrejas, muitos cristãos e pouca diferença. Eu gostaria de também trazer um dado para você sobre Volta Redonda. Volta Redonda, segundo os últimos dados também do IBGE, possui cerca de 257.803 habitantes. E o número de evangélicos em Volta Redonda também, para mim, é assustador. 86.208. Ou seja, uma cidade que também tem bastante cristãos evangélicos.
E dentro desses números pequenos que eu trago, eu paro e faço uma reflexão. Como nós estamos agindo para impactar, né, o nome de Jesus diante dessas pessoas. Eu já ouvi, né, que Volta Redonda é uma das cidades com o maior número de divórcios no sul do estado. Ou seja, algo está errado no meio cristão, algo está errado nas pessoas. E eu quero chamar você a despertar essa vontade em trabalhar, porque me entristece quando eu escuto pessoas falando que gostariam de fazer missões fora do país. Querido, veja bem, não é dizer que isso está errado. Só que Jesus Cristo, antes de enviar os seus discípulos, né, para poderem pregar a palavra, para poderem levar o seu nome, Jesus Cristo mandou que primeiro eles fizessem isso em casa. Então nós temos hoje, né, direcionado para nós uma grande responsabilidade. Eu penso assim, eu estou em Barra do Piraí hoje, mas o meu compromisso é com o reino de Deus. Então eu tenho compromisso também com a igreja do Monte Castelo. Que nós possamos também entender que nós temos compromisso com a congregação em São Lucas, na 208. Que nós temos compromisso na congregação em Barra do Piraí. Então nós precisamos acordar, despertar, para que, de fato, o nome de Jesus seja glorificado. Eu usei em outros textos, uso novamente, e faço menção ao apóstolo Paulo, que, de fato, era um missionário, um homem que tinha total vigor e convicção das suas ideias. Tanto que ele pregava a palavra, sabia que seria preso, e de fato, ele voltava, a praticar o que ele estava falando. No último culto, até que o pastor Gerson pregou, ele disse isso, que o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele procurava conhecer 2 lugares, aonde era a sinagoga e aonde era a prisão. Então, ou seja, nós precisamos fazer a diferença. Eu convido a você a se interessar por isso. Passe a fazer trabalhos missionários. Queridos, nós temos tantos trabalhos aí hoje. A Igreja Água da Vida conta com um trabalho maravilhoso com as crianças. Nós vamos investir nisso. A igreja conta com um trabalho nas congregações. Vamos investir nisso. E eu tenho certeza que esse número ele vai mudar. Porque através da nossa vida nós conseguimos trazer novos adoradores. Nós conseguimos trazer pessoas para adorar e bendizer o nome do Senhor. Então eu confio que esses dados, essa estatística vai mudar. Mas depende de nós. Nós estamos com o propósito de sermos uma igreja transformadora, uma igreja que transforma. Então, para nós sermos uma igreja que transforma, nós precisamos entender que temos que fazer também a diferença onde nós estamos inseridos. É muito legal a gente ter trabalhos em outros lugares, e isso tem que permanecer. É válido, é legal, mas nós também somos missionários aonde nós estamos. Então eu convido a você a fazer diferença, convido a você a mudar essa realidade, para que nós juntos podemos então levar o nome do Senhor e causar transformação nessas cidades, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar rapidamente pelos missionários? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todos os irmãos, ó Pai, que se colocaram à disposição para esse chamado. Que o Senhor venha estar abençoando cada um deles, cuidando, restaurando e dando força, Pai, nesses momentos de dificuldade que eles enfrentam. Deus, em nome de Jesus, nós queremos mudar essas estatísticas e logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos poder fazer algo diferente para que, de fato, esse jogo vire e que as coisas comecem a mudar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Querido, que essa estatística nesse ano de 2020 possa sumir e que nós possamos dizer que o nosso Senhor Jesus tem ganhado espaço através das nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sua mão, seu poder sobre
Graça e a paz, irmãos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos participar do período de oração, de clamor ao Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas, nosso grupo de risco, nossos irmãos que são idosos, que têm fatores de risco, doenças pré-existentes, né, que nesse quadro de pandemia que estamos vivendo facilita, né, piora o quadro. Então nós vamos clamar ao Senhor por outras situações, né, pela família, por causa da justiça. E eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, mais alguns versículos, que Jesus nos incita a orar, Jesus nos alerta a orar, né, a clamar. Olha o que o texto diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então olha o que o texto diz, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pedir, irmãos, nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, e com certeza, se nós que somos maus, nós damos coisas boas aos nossos filhos, Deus vai fazer muito mais ainda conosco, né? Deus nos ama, um amor incondicional, é um amor misericordioso, é um amor infinito. Então vamos clamar ao Senhor pelos enfermos, vamos clamar ao Senhor pedindo cura, libertação do nosso país, da nossa nação. Bendito Deus, Pai de amor e bondade, Deus eterno, Deus de infinita misericórdia e graça. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E neste momento, ó Deus, de clamor, de oração, ó Pai, eu venho clamar pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que têm causas na justiça, aqueles que têm algum problema, Senhor, familiar, filhos nas drogas, ó Pai, alguma divisão dentro da família. Ó Pai, queremos clamar também, ó Deus querido, pelo grupo de idosos, ou pelo grupo de pessoas de risco da nossa família. Ó Deus bendito, clamamos que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha trazer solução a essa causa, Senhor, que aos olhos humanos se encontra perdida. Ó Deus, vamos clamar a Ti, porque o Senhor tem toda a autoridade e o Senhor pode realizar milagres. Tu és um Deus que ainda realiza milagres, Senhor. Por isso clamamos a Ti, mas confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, Tu és o único Deus e verdadeiro que pode fazer milagre em nossas vidas. Deus, toma esta vida nas Tuas mãos, toma esta família nas Tuas mãos, Pai. Tu conheces o coração, Tu conheces os pensamentos, ó Pai, a cura a enfermidade. Deus, traz um milagre para a nossa nação, ó Pai, ilumina a ciência, os médicos, para que os pesquisadores, para que venha uma cura, que venha uma vacina para essa Covid, Senhor, 19, essa pandemia que está matando milhares de pessoas, muitas famílias tristes, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Deus, traz a solução, traz, Senhor, a libertação da nossa nação, da corrupção, da idolatria, ó Pai, da mentira, da feitiçaria, Senhor. Ó Pai, direciona os nossos governantes,
para melhor assim, Senhor, ó Deus, administrar o nosso país. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, esse é o nosso clamor, Pai. Assim nós desejamos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui novamente para celebrarmos o dom da vida. E Jesus tem uma palavra maravilhosa para cada um de vocês. A paz do Senhor, igreja. Eu queria convidar a todos que abrissem as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10 e 12, que diz assim: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, eu escolhi esse texto bíblico depois que eu li a lista dos aniversariantes do mês. E eu deparei que a maioria são jovens e a maioria também foram criados no Evangelho desde novos, conhecendo a verdade nos seus lares, foram criados em lares cristãos, tiveram uma oportunidade que muitos que conhecem a Jesus mais tarde não tiveram oportunidade de caminhar, frequentando uma escola dominical e aprendendo mais do Senhor, né? E Timóteo teve esse privilégio que a mãe dele e a sua avó eram cristãs e criaram ele no caminho, né?
creio, participando, ouvindo a palavra, frequentando uma escola dominical. E eu escolhi Timóteo porque ele é um grande exemplo para nós, né? Que ele perseverou, ele teve a atitude de não guardar o seu conhecimento, mas de colocar em prática. Ele foi um grande líder e ele teve dificuldades. Ele era tímido, ele tinha problemas de saúde, mas ele venceu todas as dificuldades e colocou em prática. Foi um grande líder. E eu queria estar convidando a todos os aniversariantes a refletir nessa palavra e colocar em prática também, tendo a atitude de trabalhar na obra do Senhor. E foi escolhido essa palavra porque tem muito a ver com essa lista de jovens. A maioria ali privilegiada também, conhecendo a palavra. E eu convido a todos a refletir nesse texto bíblico, porque relata a vida de um jovem que perseverou, teve atitude. Eu convido a todos que tenham essa atitude de Timóteo, de perseverar e de fazer o ID do Senhor com alegria e com prazer, mesmo superando as dificuldades. Esse é o meu desejo. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, para agradecer pela vida de cada aniversariante, Senhor, e agora venho pedir a sua bênção sobre cada um deles, ó Pai, em seus projetos, seus sonhos, Senhor, que nenhum deles se desvie de seus caminhos, Senhor. Continue alicerçando a vida de cada um, Senhor. Senhor, não deixe se esfriarem, Senhor, que continue, Senhor, a ouvir a Tua palavra em tudo aquilo que o Senhor quer para cada um deles, Senhor. É o que nós desejamos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Amém. Sinta-se abraçado pela Igreja Água da Vida. Igreja Água da Vida. Em breve estaremos juntos. Mesmo quando não posso entender
A paz do Senhor, amada igreja. Mais uma semana vencida, mais uma semana onde o Senhor cuidou de nós e chegou o momento de oração pelas nossas crianças. Hoje a gente vai refletir em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. E diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Essa semana, buscando vídeos, eu me deparei com aquele vídeo de Pedro, Tiago e João no barquinho, que foram encenados pelo Ramon, o Alisson, Daniel, Vaguinho e mais umas 10 crianças. Naquela época era a quantidade de crianças que nós tínhamos na igreja, 10 crianças, mais ou menos, das quais a maioria não estão mais na nossa igreja. Aquela apresentação foi uma apresentação, eu diria que profética, porque a gente tinha um pingo de criança na igreja e logo depois mesmo, assim, coisa de 2 semanas depois, nós fomos evangelizar as crianças. Foi um lançar de rede mesmo, assim, foi muito... Na verdade, a gente não foi evangelizar, nós fomos brincar com as crianças. Nós descemos para brincar, nós oramos e fomos brincar. E ali a rede foi lançada e ela voltou cheia de peixinhos. Eu me lembro que logo no primeiro domingo, logo após, essa brincadeira, no primeiro domingo, a gente teve, assim, de cara, quase 20 crianças que não frequentavam a igreja no domingo. E assim, eu fiquei pensando, quando essa quarentena passar, eu tô cheia de ideia na cabeça, e eu quero lançar a rede, e eu quero pescar mais crianças, porque Deus só usou a gente ali naquele momento, é a palavra dele, nós acreditamos na palavra de Deus, vai, desce e lança a rede, e o milagre é ele que faz. E eu quis deixar esse versículo, até porque estão fazendo 4 anos que nós iniciamos este trabalho com as crianças do Jardim Tancredo Neves desta forma, com eles frequentando a igreja aos domingos, e hoje eles fazem parte mesmo da nossa igreja, A gente tem umas 30, 40 crianças circulando na igreja, eu diria até mais, talvez até umas 50 crianças que estão circulando na igreja, e muitos já são frequentadores assíduos, eu diria que cerca de 30 crianças. Então, assim, a gente só precisa obedecer e crer. É isso. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Amém? Vamos orar pelos nossos peixinhos. Senhor, te damos graças. Senhor, nós te adoramos. Obrigada, Pai, obrigada pela vida de cada criança que o Senhor tem colocado na nossa igreja, na nossa vida, no nosso convívio, no nosso dia a dia. É tão maravilhoso ver que o Senhor é fiel, que a gente só precisa
obedecer para que a sua vontade se manifeste em nosso meio. Que o Senhor possa continuar usando as nossas vidas, a nossa igreja. Que o Senhor nos dê ânimo, nos dê força e estratégias para que a gente lance a rede novamente e que ela volte cheia, lotada de peixinhos, tantos que vamos precisar de ajuda para poder puxar essa rede para dentro do barco, Pai. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que o Senhor fez esse tipo de milagre. Eu creio que o Senhor vai fazer mais uma vez. Que o Senhor use o nosso ministério, que o Senhor use a nossa igreja. E abençoe cada criança que já está dentro e cada criança que nós vamos buscar. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a família Água da Vida, espalhada por esse Brasil afora. Sejam bem-vindos também a esse culto online, todos os nossos visitantes. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora pelo canal da Igreja Água da Vida e esperamos que o Senhor fale ricamente a cada coração. Sintam-se abraçados pela graça do Senhor e sintam-se abraçados por mim também. Esperamos que este seja um dos últimos cultos que prestamos a Deus dessa forma. Queremos estar juntos em breve no nosso templo ali no Monte Castelo, em Volta Redonda, onde poderemos olhar nos olhos uns dos outros, nos abraçar e cultuarmos a Deus pessoalmente. Creio que isso será em breve, mas enquanto esse dia não chega, vamos amenizando um pouco da saudade, fazendo o culto assim à distância. E cremos que mesmo assim estamos alegrando o coração do nosso Deus. Quero convidá-los a abrir as Escrituras. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, vamos ler do verso 16 ao verso 18. Malaquias 3, 16 a 18 diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Em tempos ordinários, em tempos normais, fica um pouco mais difícil notarmos a diferença entre uma coisa e outra. Há um ditado que diz que a gente só conhece o verdadeiro amigo na hora que a onça vem beber água. Enquanto está tudo bem, todo mundo é nosso amigo. Mas é na hora da dificuldade, do perigo, da luta, é que nós reconhecemos quem são os verdadeiros amigos. Da mesma forma é com o crente, com o justo, com aquele que serve ao Senhor. Enquanto está tudo bem, todos parecem ser crentes fiéis, bons crentes. Mas em tempos extraordinários, como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise, de isolamento, a diferença tende a ficar mais nítida. Em tempos excepcionais, em tempos difíceis, a diferença ela é realçada. E quando a Bíblia diz que nós veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, do que ela está falando? A Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, 46 a 47,
Jesus está se referindo aos fariseus e diz aos seus discípulos: ora, se vocês amam apenas os que vos amam, que vantagem há nisso? Se vocês saúdam apenas os que te saúdam, que diferença isso faz? É o que todos fazem. Os fariseus também fazem isso, porque isso é normal. Tratar bem a quem nos trata bem é normal. Não é? Cumprimentar a quem nos cumprimenta é normal. Agora, o que não é normal, o que não é natural? É quando nós amamos alguém que não nos ama. Quando a gente cumprimenta alguém que não cumprimenta a gente. E isso faz a diferença. E são nesses momentos difíceis, nessas situações excepcionais e extraordinárias, que nós percebemos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E quais seriam esses diferenciais? Eu gosto muito do que Paulo fala aos Tessalonicenses, e quero convidá-los a abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo 1, versículos 2, 3 e 7. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2, 3 e 7, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo diz aqui que os cristãos tessalonicenses se tornaram um exemplo, um modelo, um padrão para todos os crentes daquela região. E qual foi o diferencial que ele viu na vida desses crentes? 3 características: fé, esperança e amor. Não qualquer fé, uma fé operosa, uma fé que trazia obras, realizações no seu conjunto. Uma esperança firme, não qualquer esperança, uma esperança inabalável. E um amor abnegado, não qualquer amor, um amor que renuncia a direitos, um amor desapegado. E eu penso que essas são as principais características que vão diferenciar um justo de um não justo em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Essas características vão diferenciar também quem serve a Deus e quem não serve em momentos difíceis como esse em que nós estamos vivendo. Então, qual é a primeira característica? A fé. O justo, em tempos de crise, demonstra fé. O perverso demonstra dúvida, porque o contrário de fé é dúvida. Olha o que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículos de 5 a 8. Vamos lá. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Precisamos nos relacionar com Deus pela fé, em nada duvidando. Na língua original grega, a palavra fé vem de pistis, que significa convicção da verdade de algo. E a Bíblia diz várias vezes que o justo viverá pela fé, como você pode ler aí em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ter fé é confiar em Deus por tudo que Ele é
e acreditar na sua palavra incondicionalmente, confiando que ele nunca mentiu e não mentirá jamais. Ter fé é acreditar que Deus está no controle em todo o tempo, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Quando lemos no livro do Gênesis, lá desde a criação, capítulo 1, versículos 1 e 2, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No princípio da criação, a terra era um caos, mas mesmo no caos, o Espírito Santo pairava. E porque o Espírito Santo e Jesus, que já estava com Deus e era Deus desde esse tempo, porque ele é eterno, João capítulo 1 diz isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou o mundo, e mesmo antes de haver a ordem, ele já estava controlando tudo. E nós vemos o relato a seguir, que belo mundo ele criou para nós. Em 6 dias ele criou tudo que há, inclusive o ser humano, e no 7º dia descansou. Ter fé é acreditar que Deus está no controle e que basta uma palavra dele para que as coisas aconteçam ou para que as coisas parem de acontecer. Já o incrédulo, ele duvida de Deus, até da sua existência. Ele duvida da palavra de Deus. E por isso ele não consegue ter um relacionamento com Deus. Porque Mateus capítulo 22, versículo 29, diz que o erro provém de não se conhecer a palavra e o poder de Deus. Uma pessoa que é incrédula não crê na palavra de Deus, não crê naquilo que Deus diz, não crê nas suas promessas. Então ela não crê que Deus tem poder para resolver as coisas. E ela não consegue se relacionar com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos perfeitamente a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não serve em tempos difíceis. O justo tem fé em Deus. Ele crê, não com pensamento positivo que tudo vai dar certo. Ele crê e confia plenamente de que tudo que Deus faz é o certo. E tudo que Deus diz é o certo. Então é nista a diferença daquele que tem fé e daquele que duvida ao lidar com as dificuldades desse mundo. Só que a fé precisa ser uma fé operosa, não pode ser uma fé morta. Uma fé operosa é uma fé trabalhadora, é uma fé que traz obras no seu bojo. Não é uma fé de braço cruzado, não é uma fé de sentar em banco de templo, é uma fé que se movimenta, que traz ações na sua cauda. E por conta disso é uma fé que agrada a Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que se a fé não tem obras, é uma fé morta. Porque lá em Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e no final ele diz que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Portanto, é natural e automático que aquele que tem fé em Deus também caminhe nas boas obras. Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Se você vê alguém passando por essa situação com fé, ou seja, Deus prometeu que estaria conosco e Ele estará. Deus prometeu suprir nossa necessidade e Ele suprirá. Deus prometeu que Ele, com uma só palavra, Ele pode dar fim a toda calamidade e Ele vai fazer isso. Você vai estar diante de um justo. Se você vê uma pessoa reclamando, murmurando, não crendo que Deus pode agir, não crendo nem que há um Deus olhando por tudo que está acontecendo, você vai estar diante de alguém que não serve a Deus. Como é fácil saber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve.
Um tem fé, um acredita em Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, na pessoa de Deus, e o outro duvida de tudo, da existência de Deus, da Bíblia, e como consequência, ele não consegue nada, porque aquele que duvida é como a onda do mar impelida e agitada, anda para lá e para cá, e a onda é a coisa mais inconstante que a gente conhece, né? Ela não tem tamanho certo, ela não tem forma certa, ela vem grande, diminui, quebra e some, e a onda, na verdade, não é nada, é apenas a água movimentada pelo vento, fazendo volume, fazendo barulho, mas que ao final é uma coisa totalmente abstrata. Quem duvida é assim, quem não tem fé é assim, e como nós vemos pessoas sem fé nessa situação aí que nós estamos vivendo. A segunda característica, e a segunda coisa que diferencia o justo do perverso e o que serve a Deus do que não serve, é a esperança. O contrário de esperança é o desespero. Nós vemos de um lado o justo cheio de esperança e o incrédulo desesperado ou desesperançado. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 20, tem um texto que fala muito profundamente aos nossos corações sobre a esperança. Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No original grego, a palavra esperança é eupis, que significa expectativa do bem. A esperança é a forma como nós lidamos com as circunstâncias. A fé salva a alma, mas a esperança é que firma a alma. Hebreus vai dizer que a esperança é a âncora da alma. Quando o navio chega no porto seguro, a âncora é lançado para que ele fique firme ali, não seja levado pela força do vento ou por meio das ondas. A âncora firma o navio. E a Bíblia diz que o que firma a nossa alma é a esperança. A fé salva, a esperança firma. Como é bom ter esperança. E a esperança provém da fé. O justo tem uma esperança firme. Ele sabe que Deus estando no controle, nós podemos esperar coisas boas. Seja aqui, seja no porvir. Por isso nós temos uma esperança firme, que era a característica lá dos Tessalonicenses. Eles demonstravam uma esperança firme. E isso faz muito bem. Quem tem fé em Deus lida com as circunstâncias da vida com muita esperança. Você conversa com um justo, com um que serve a Deus, ele diz, isso vai passar. Logo, logo isso vai passar. Ninguém vai se perder. Deus proverá. Deus, se fechar uma porta, Deus vai abrir outras portas. Quando você conversa com alguém que não serve a Deus, com o injusto, ele diz, meu Deus, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, eu vou ficar desempregado, minha empresa vai falir, meus negócios vão ruir, é culpa do governo, onde que Deus está? É um desespero total. O contrário de esperança é desespero. Como fica nítida a diferença nesses momentos difíceis do que crê para o que não crê. Aquele que crê em Deus tem esperança. Uma esperança firme, uma esperança viva. E isso firma sua alma no ancoradouro, no porto seguro. O que não crê fica desesperado. Tem medo da morte, tem medo do desemprego, tem medo da crise, tem medo de tudo.
O que acontece quando alguém não tem esperança? Cai na tristeza. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele fala da ressurreição. Ele diz que a morte não é tudo, e não é o fim da história. Que depois da morte ainda tem toda uma eternidade nos aguardando. E ele começa dizendo que nós não devemos ser ignorantes em relação àqueles que já morreram, para não nos entristecermos como aqueles que não têm esperança. Quem não tem esperança vive na tristeza. Porque se o contexto é ruim e nós, ao invés de termos esperança de que a coisa vai melhorar, em vez de termos boas expectativas, passamos a sermos dominados pelo pessimismo de que acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, ficaremos entristecidos. A tristeza tomará conta de nós. A desesperança, o desespero. Quem não tem esperança fica com medo, entra em pânico. Quem não tem esperança perde a alegria completamente. Perde a capacidade de raciocinar, de esperar. Então, se nós temos fé, ato contínuo, temos que ter esperança. Porque se Deus está no controle, e Ele é o Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas com uma simples palavra da sua boca, por que é que nós vamos esperar coisas ruins? Temos que esperar coisas boas. Porque a pior coisa que pode nos acontecer aqui, como produto dessa epidemia, é ficarmos doentes e morrermos. E o que isso significa? Se a Bíblia diz que há toda uma eternidade preparada para nós, lá em João 14, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, se der tudo errado aos olhos humanos, mesmo assim dará tudo certo, porque estaremos para sempre nos braços do Senhor. Precisamos nos consolar uns aos outros com isso. E isso é esperança. E não esperança burra, mas esperança que provém da fé. Nós temos base para crer nisso. E é a esperança que firma a nossa alma. A esperança fará com que tenhamos uma postura positiva diante de tudo isso que está acontecendo. Você percebe a diferença? Mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O justo tem esperança, uma esperança firme, inabalável. O perverso entra em desespero. As expectativas dele são todas ruins. Mas aquele que crê em Deus tem uma esperança firme. E a terceira característica é o amor. Paulo diz lá aos Tessalonicenses, né, o amor abnegado. O justo, ele manifesta amor. O perverso, ele manifesta egoísmo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 8. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 8. Isso é uma das mais belas poesias sobre o amor que existe na face da terra. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A palavra grega aí para amor é ágape, uma palavra tão conhecida, né? Ágape é aquilo que é fraterno, benevolente, sacrificial. O amor ágape é um amor sobrenatural. Não conseguimos esse tipo de amor na natureza, nem na natureza humana, nem em nenhum outro elemento terreno. A Bíblia diz que o amor é a própria essência de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Deus não sente amor, Ele é amor. E diz também que esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5.
Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, quando Paulo descreve o fruto do Espírito, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E segue dizendo os 9 sabores do fruto do Espírito Santo, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que coisa boa é o amor! Quando nós olhamos para um justo nesses tempos excepcionais, nós vemos o justo fazendo alguma coisa para ajudar o seu próximo. Eu falei que a fé é como nos relacionamos com Deus. A esperança é como nos relacionamos com as circunstâncias. E o amor é como nos relacionamos com as pessoas. O justo estende a mão. O justo reparte. Essa é a essência do Evangelho. Recebi também há pouco tempo um meme e alguém dizia assim, olha, Jesus me ensinou a prosperar. Antes de ser crente, eu tinha um carro, agora eu tenho 2 carros. E o outro diz assim do lado, Jesus me ensinou a repartir. Antes de ser crente, eu tinha 2 carros, agora eu tenho um só. Qual é o verdadeiro evangelho? É aquele que multiplica ou aquele que divide, que reparte? Sem dúvida é o que reparte. O amor ágape é o amor que abre mão de direitos. Amor abnegado, que aparece lá na carta aos Tessalonicenses, que nós lemos no começo, é um amor que é capaz de levar uma surra pelo bem do outro. Abre mão de direitos. É tudo aquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é tudo. Se fôssemos resumir toda a Bíblia em uma palavra, seria amor. E quando Jesus resume os mandamentos, ele diz, tudo isso se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E Paulo resume ainda mais quando ele diz, o cumprimento da lei é o amor. A Bíblia é uma linda história de amor entre Deus e os homens. E esse Deus que é amor, derrama desse amor em nossos corações. E com esse amor dele nós podemos fazer a diferença para com as pessoas, até aquelas que não nos querem bem e nos tratam mal. Quando olhamos para um justo, você vê ele amando e fazendo bem. E quando olhamos para um perverso, para quem não serve a Deus, nós vemos o contrário de amor, é o egoísmo. Nós vemos tantas notícias, né, do desabastecimento, principalmente no começo da crise, né? As pessoas iam ao mercado, à farmácia, não achava álcool gel, porque quem chegava primeiro comprava todo o estoque. Será que ninguém pensa que vem alguém depois e precisa? Acabou álcool em gel, acabou máscara, acabou papel higiênico. O ser humano sem Deus, ele é egoísta, ele pensa nele, eu vou estocar, eu vou abastecer minha casa e quem vier depois de mim que se vire. Ele para em fila dupla no trânsito e diz, eu vou resolver o meu problema, que se dane a sociedade toda atrás de mim. É assim o homem sem Deus, egoísta, hedonista, egocêntrico. E fica nítido em momentos excepcionais a diferença entre o justo e o perverso. O justo ama e reparte. O perverso retém e nega ao seu próximo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, aparece o que é o resumo da filosofia de vida de um incrédulo, de alguém que não serve a Deus. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Eu não acredito em Deus. Para mim, morreu, acabou. Então, eu quero é me divertir, eu quero é me satisfazer. Amanhã morreu, acabou. Que se dane o resto. Percebe como a falta de Deus no coração e de todos os frutos que Deus produz na vida do ser humano, como isso empobrece a vida até em sociedade? Que motivação teremos para sermos honestos se Deus não existe? Se morreu, acabou. Que motivação teremos para tratar bem as pessoas, sermos fiéis, leais,
respeitosos. Se morreu, acabou. Só que a Bíblia diz que não acabou. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma vez e a seguir vem o juízo. Nós prestaremos conta de tudo que tivermos feito aqui nesse mundo. Então, nós precisamos estar atentos. São nessas horas difíceis que a diferença aparece. O que tem aparecido na nossa vida? Tem aparecido fé ou dúvida? Tem aparecido esperança ou desespero? Tem aparecido amor ou egoísmo? Isso diz muito de nós. Alguém já disse que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. E nós estamos vivendo em um mundo que cada vez mais ama as coisas e usa as pessoas. E é nisso que nós vemos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, está escrito lá: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. E eu penso que, de fato, são os três pilares da vida cristã. São os três elementos que fazem a diferença na vida da igreja, na vida do crente. Como fez na igreja dos Tessalonicenses, de maneira que eles se tornaram exemplo para todas as igrejas que estavam ali em volta. Eles tinham uma fé operosa, uma esperança firme e um amor abnegado. Estes três devem permanecer. A fé é como nos relacionamos com Deus. Certeza. Certeza de coisas que se esperam, convicção daquilo que ainda não se vê. Deus falou, está falado, eu acredito. Esperança, expectativa boa, porque se Deus está no controle, eu tenho que esperar coisas boas para mim, tanto aqui quanto no porvir. O amor deve ser abnegado. O fruto do Espírito Santo, da ação de Deus na minha vida, deve transbordar em amor pelo meu próximo, de maneira que eu viva para servir e não para ser servido. Mais uma vez, nós veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que as pessoas têm visto em nós, em mim e em você. O que Deus tem visto nos membros da família Água da Vida. Tem visto sinais do justo ou do perverso? Sinais de quem serve a Deus ou de quem não serve? Eu queria que você refletisse nisso. Vem inundar, encher este lugar.
Querida, e a graça e a paz do Senhor seja abundantemente derramado em teu coração. Que você tenha sido abençoado, abençoada neste culto. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós meditamos, todo o louvor, toda a reflexão na palavra. Que em nome do Senhor Jesus faça diferença nas nossas vidas, nos traga conserto, nos traga reconciliação com o nosso Deus. Bom, hoje é o primeiro domingo do mês e se nós estivéssemos em nossa igreja, nós também teríamos levado as nossas primícias. Então, se você já fez a sua compra do mês, se você já separou a sua primícia, entre em contato comigo no privado. Eu vou estando até a tua casa para recolher essas primícias e estar montando as nossas cestas básicas para abençoar as famílias da nossa igreja. De igual forma, se você separou o seu dízimo e sua oferta, também pode estar contando comigo. Eu passo na sua casa com o maior prazer para poder estar fazendo isso. Ou se você quiser também fazer de forma virtual, vai ser a bênção, né? Com certeza é muita bênção. Também te convido a participar da nossa torre de oração. Tem sido uma bênção a nossa torre de oração. Tem sido uma bênção estar ali com nossos amados e queridos irmãos. Durante toda a semana nós estamos orando juntos, nós estamos conversando. Essa semana eu conversava com o pastor Domingos aí sobre a saudade que nós estamos da nossa quarta-feira de oração, onde nós temos ali aquele momento tão abençoado com todos os irmãos. Então, aproveite este momento, participe da nossa torre de oração, nossa torre de vigília, se inscreva, me procure também. Vou estar inserindo o teu nome para você estar tendo esse momento abençoado conosco. Nós falávamos que esse é um momento de preparação, esse é um momento onde com certeza nós cremos que Deus está falando ao nosso coração para que quando nós retornarmos às nossas atividades normais, nós possamos retomar todo o nosso planejamento, todos os nossos compromissos, todos os nossos propósitos, que inclusive é evangelizar todo o bairro do Monte Castelo, São Geraldo, São João, todos os nossos vizinhos. Então que esse momento seja um momento de preparação, que você abra teu coração para esse compromisso, para esse propósito e vá se preparando. Faça dessa torre de vigília uma forma de se preparar para quando nós retornarmos, todos nós estarmos apurados, afiados, preparados, alicerçados na presença e na palavra do nosso Deus. Amém? Vamos estar orando? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai querido, por este dia de vida que o Senhor nos concede. Quero te agradecer, ó Pai querido, por este momento, Deus, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, te louvar, te engrandecer e te adorar. Rever, ó Pai querido, através destes vídeos, esses amados irmãos, ó Deus, que há tanto tempo não vemos. E, ó Pai querido, quanta saudade nós temos em nossos corações, a falta, Pai querido, que temos sentido desta comunhão tão abençoada. Mas nós sabemos que Tu está no controle de todas as coisas, Pai querido. Então, assim como já foi falado, que neste momento de pandemia, de reclusão, de confinamento, nós possamos, ó Pai querido, de fato, ó Deus, colocar os nossos corações diante da Tua presença e, ó Deus, nos preparar para que quando tudo isso acabar, nós possamos nos dedicar com mais afinco à Tua obra, Pai. Abençoa, Pai querido, as nossas vidas, abençoa a nossa semana, perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Tem misericórdia das nossas transgressões e das nossas omissões, Pai querido. Que no nome do Senhor Jesus nós possamos iniciar a nossa semana, Deus, sabendo que a Tua palavra tem nos alimentado, nos sustentado e, ó Deus, que tem feito caminhar na Tua presença. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, querido, com toda a tua família, com toda a tua parentela, com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre toda a face da terra. É o que nós agradecemos nessa hora, por tudo no nome de Jesus. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Semana de bênção, de vitória, no nome de Jesus.